Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vou esperar alguns segundinhos, enquanto a galera começa a entrar. E já já a gente inicia. Tudo bem? Muito bom dia a todos. Vou esperar alguns segundinhos, o pessoal tá começando a entrar ainda. Já já a gente já começa. Só mais alguns instantes. Live de manhãzinha ainda, né? O pessoal ainda tá conectando. Então vamos lá, bom dia. Guardar alguns instantes. A gente já já começa. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Já estamos ao vivo aqui na Change.org. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Vou dar só mais alguns instantes. Quando a gente já tiver uma quantidade bacana de público nos assistindo, a gente já inicia. Bom dia. Muito bom dia. Mais alguns minutinhos. A gente já começa. Estamos ao vivo aqui no Instagram da Change.org Brasil. Nossa segunda live. A primeira que a gente fez foi sobre a questão do adiamento do Enem. Essa segunda a gente vai falar de um tema super importante. Dá mais alguns instantes para o pessoal entrar. Vamos lá. Bom dia. Enquanto isso eu vou me apresentando para quem já conectou, já está nos assistindo. Meu nome é Mainari. Sou jornalista e assessora de imprensa aqui da Change.org Brasil. Mais alguns instantes e a gente já começa. Bom dia. Vamos esperar. O pessoal vai entrando. Certo. Mais um pouquinho. Quando a gente tiver uma quantidade razoável de pessoas, a gente começa a nossa conversa. Legal. Vamos conectando. De manhãzinha ainda, né? O pessoal ainda está conectando. Certo, vamos aguardar só mais um pouquinho e a gente já começa. Vamos lá. Já estamos ao vivo mais uma vez, aqui no Instagram da Change.org Brasil. Certo. Vamos lá, mas a gente tá entrando agora. O pessoal entrando aos pouquinhos. Bom dia a todos. Bom, enquanto isso, eu vou adiantar um pouquinho do assunto, né, que a gente vai tratar aqui na live. Hoje a gente vai conversar de um tema que é muito importante, urgente, mas muito pesado também, que é a homotransfobia. E todas as mobilizações que estão sendo preparadas agora para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Será comemorado agora no próximo domingo, dia 28. Vamos verificar aqui a conexão da internet. Acho que tá tudo ok, certo? Ótimo. Vou confirmar aqui, tudo certo com a conexão. Estão me ouvindo? Podem mandar mensagenzinha nos comentários que eu leio aqui. Isso, acho que tá tudo ok, né? Verificando aqui a conexão. Bacana. Bom dia para quem já entrou mais uma vez, quem tá entrando ainda. Sejam todos bem-vindos.
Legal. Depois a live vai ficar salva também no feed de notícias aqui do Instagram da Change, pra galera assistir. Vamos esperar mais uns segundinhos. Tô vendo aqui, nosso convidado já está online, já tá aqui participando. Logo mais eu chamo pra gente começar a conversa. Olá, bom dia. Vou dar os segundos finais e a gente já começa então. Certo. Legal. Bom, então vamos lá, repetindo para quem entrou depois da minha abertura inicial, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, mas que também é muito pesado, é urgente, precisa ser discutido, que é a homotransfobia e todas as mobilizações, né? Que estão sendo preparadas agora para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que será comemorado agora no próximo domingo, dia 28. Bom, para participar dessa nossa segunda live que a gente faz aqui no Instagram da Change.org Brasil, eu tenho um convidado muito especial, que é o Robério Lima. O Robério, para quem não conhece ainda, ele é ativista da causa LGBTQIA+, e fundador do movimento Lute Como Ele. O Robério, ele já criou 2 abaixo-assinados aqui na Change.org, pedindo justamente, né, totalmente relacionados a esse assunto que a gente vai tratar, pedindo por justiça a 2 casos de homofobia, que a gente vai explicar um pouco melhor sobre esses casos, a gente vai comentar ao longo aqui da nossa conversa. Então, tô vendo que o Roberto já conectou aqui, por meio do Instagram do movimento, vou colocar ele na conversa e a gente já começa então. Vamos. Ele já vai aceitar. Está Bom conectando. dia. Oi, Robério. Bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Perfeito. Opa, acho que deu uma interferência agora, mas tudo certo. Certo. Bom dia, Robério. Quero te agradecer muito, viu, por Bom você dia. ter topado esse nosso convite aqui da Change, de conversar com a gente sobre esse assunto, esse tema que é tão importante, tão urgente e que eu sei que mexe pessoalmente com você também. Obrigada, viu? Sim. Por nada, eu que agradeço. É um prazer falar contigo para abordarmos, né, esses temas, né, polêmicos, dolorosos, penosos, né, e que a sociedade brasileira e nós, LGBTQI+, enfrentamos todos os dias. Sim. Bom, pessoal, fazendo uma apresentação mais geral aqui para todo mundo, a homotransfobia tirou a vida e interrompeu os sonhos de 329 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil. Isso apenas no ano passado. Esses dados são do Grupo Gay da Bahia. Neste domingo, como eu já comentei aqui na abertura, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Brasil será lembrado, infelizmente, como o país que mais mata transexuais. Isso de acordo com outro levantamento feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, em conjunto com o Instituto Brasileiro Trans de Educação, o IBTE. Então, Roberto, já começando então a nossa conversa, eu queria te perguntar qual a importância de se ter uma data exclusiva, né, dedicada para comemorar ou para debater, discutir, falar sobre a causa e sobre o orgulho LGBTQIA+. Bem, é importante essa data, né, que é o Dia Internacional, né, do orgulho LGBTQI+, ele é importante porque, primeiramente, traz à tona a memória
de todos aqueles que antes de nós lutaram, batalharam para que hoje nós tivéssemos um pouco de espaço, que não é muito, e conquistas, né? Foram muitos, sobretudo a letra T da sigla, que lutaram veemente, que deram suas vidas, ou que suas vidas foram tiradas para que hoje nós pudéssemos comemorar esta data. Então, é de suma importância, sim, o dia 28 de junho, como a comemoração ao Dia Internacional da LGBTQI+, né? Ainda mais para nós, essa nova geração, muitas vezes nós não entendemos, mas vem de muitas lutas, né? Há 50 anos atrás, quando começou aquela luta lá, né? E pessoas morreram, pessoas foram espancadas, pessoas, né, sofreram pra caramba para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sei lá, comemorando essa data. E é muito importante. Tem pessoas que falam, mas Dia Internacional do Orgulho, orgulho do quê? Orgulho de sermos quem somos e de estar onde estamos hoje, e uma forma também de agradecimento a estas pessoas que lutaram antes de nós e por nós. Perfeito. Roberto, você criou aqui na nossa plataforma, né, na change.org, um abaixo-assinado pedindo justiça a Cibele do Pará, que é aquela mulher transexual que foi brutalmente espancada em Minas Gerais no último carnaval. Esse relatório da ANTRA, que eu comentei antes, ele mostra que 124 transexuais foram vítimas fatais da intolerância aqui no Brasil somente no ano passado. E apesar de ser um número menor que em 2018, né, que registrou 163 casos, o Brasil ainda lidera esse ranking que é vergonhoso, contabilizando em média uma morte de pessoa trans a cada 3 dias. Você comentou comigo, antes aqui da nossa live, que a letra T da sigla LGBTQIA+, é o maior alvo de ódio, inclusive de parte do próprio movimento, certo? Você pode explicar um pouco melhor para a gente sobre isso? Então, só para atualizar, este ano, segundo pesquisa da Associação ANTRA, até abril deste ano foram 64 pessoas transexuais e travestis assassinadas. Sem contar, foi até abril, e tiveram outras mortes. Ontem mesmo, no centro de Recife, pela manhã, uma transexual foi morta a facadas dentro do coletivo, né? A semana passada, no dia que a parada gay do orgulho LGBTQI+, em São Paulo estava sendo transmitida à tarde, a Márcia, uma transexual, foi morta em Maringá, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a pauladas. E o Brasil continua sendo o país que mais assassina pessoas trans no mundo. E na maioria, 80% dos casos, de uma forma muito perversa. Apauladas, apedradas, objetos introduzidos, enfim. A letra T da sigla é o alvo maior, porque se você parar para pensar e pesquisar, sempre, todo dia, você vai ouvir uma notícia de que uma transexual ou uma travesti, ela foi agredida, ela foi espancada e ela foi a óbito, né? No caso da Cibele, eu soube através da prima dela e fiquei perplexo quando eu recebi o vídeo, que não foi divulgado, mas a situação em que encontraram ela lá em BH, Belo Horizonte, dia 22 de fevereiro, ela deitada, muito sangue, pedaços de crânio no chão, desacordada. E quando eu falei que a letra T ela é o alvo maior, inclusive vítima de transfobia pelo próprio movimento, eu não estou generalizando, mas como fundador do movimento, eu recebo todos os dias mensagens via inbox.
tanto no Instagram, no direct, quanto na página do Facebook. E eu recebo mensagens de pessoas do próprio meio LGBTQIA+, falando, como você tem coragem de defender essas pessoas, como você tem coragem, transexual, travesti, essa raça não presta, que não sei o quê. E eu fico perplexo em ouvir isso de pessoas da própria comunidade. Mas travesti é afrontosa, travesti, enfim, é ladrona, que não sei o quê. E por isso que eu falei que, na maioria das vezes, elas sofrem preconceito da própria comunidade. E isso é horripilante, é terrível. Você já não basta a sociedade em si nos condenar, a sociedade nos apedrejar todos os dias, tentar nos matar, calar a nossa voz, e vem alguém de dentro da própria comunidade causar um desserviço, né? Então, por isso que eu falei que dentro do próprio meio existem pessoas que são contra as nossas lutas, a nossa forma de ativismo. E eu não sei o que se passa na mente dessas pessoas. Entendi. Certo. E além da petição, né, que você criou aqui na Change.org, e que a gente já comentou um pouquinho, para pressionar a Polícia Civil de Minas Gerais a fazer uma investigação séria desse caso da Cibele do Pará, você também lançou outras iniciativas para apoiar a recuperação dela, como uma vaquinha em parceria com o projeto Razões para Acreditar, uma rifa online também, que você comentou comigo. Pode explicar um pouquinho melhor sobre todas essas ações? Como as pessoas interessadas podem ajudar, podem se somar a você? Sim, eu criei a petição, né, porque até hoje o caso ainda está impune. Segundo a polícia, eles estão averiguando, estão procurando imagens, mas não encontram, tá aquela coisa muito... informações que não se encontram. E nós precisamos que se faça justiça pela Cibele e por todas as outras vidas que foram tiradas, pessoas que estão aí paraplégicas, tetraplégicas, pessoas que perderam a voz, os movimentos, não só a Cibele, e muitas outras, e infelizmente aquelas que foram a óbito. Então, a intenção do abaixo-assinado da petição é justamente para que a justiça ela procure, ela averigue e seja encontrado, os indivíduos agressores sejam encontrados e sejam punidos, porque não dá para deixar impune um caso bárbaro desse. É a mesma coisa que você falar, pode deixar, vamos deixar para lá, enfim, amanhã é outra, amanhã depois outra, e depois outra, e por aí vai. Então, nós precisamos, sim, se movimentar o que há de melhor dentro de nós e buscar por justiça, né? Gritar por socorro. E as autoridades estão aí para isso. Muitas vezes, as próprias autoridades não colaboram. Sabemos disso, isso é uma realidade. Muitas vezes, trans, pancadas, travestis vão até a delegacia e o que houve das autoridades mas você é trans, você é travesti, ou seja, dá a entender que porque a mulher é trans, travesti, ou porque o cara é gay, homossexual, então ele pode ser agredido, ele pode ser estuprado, ele pode ser violentado. Acho que já E eu acontece já um ouvi vários pré-julgamento, relatos né? sobre isso, um pré-julgamento. Eu já ouvi vários relatos, já chegou várias histórias para mim sobre esses acontecimentos. A pessoa ser agredida e ela vai até a delegacia e a própria autoridade olha e fala, mas você é homossexual, você é travesti? E a pessoa sai desnorteada, sem saber o que fazer. Porque se você vai buscar um socorro e não tem aquele socorro no lugar certo, quem mais você vai procurar? Então, a petição em favor da Cibele justamente para isso, para que nós possamos, por meio da justiça, levar esses agressores à prisão e que eles sejam punidos, para que esse crime não seja só mais um crime, como tantos outros, como o de ontem, como o da semana passada, no dia do orgulho, né, da Márcia, lá no Rio de Janeiro, e tantos outros no Brasil e fora. A questão da
da mobilização da vaquinha para ajudar a Cibele, nós fizemos pelo Razões para Acreditar, onde já tem mais de 100 mil reais arrecadados, graças a Deus. O tratamento da Cibele será um tratamento caríssimo para quem entende de saúde, desses casos críticos, né? Sabe que não é barato, porque vai precisar de fonoaudióloga, de terapeuta, enfim, vai precisar readaptar uma parte da casinha deles, que são muito humildes, para que ela tenha uma condição de vida melhor, uma vez que ela ficou tetraplégica, né? Uma empresa já cedeu uma cadeira de roda, mobilizada, e, enfim, é um tratamento caríssimo, onde os médicos, o pai dela está procurando médicos particulares, porque foram no SUS, após, na terça-feira, ela foi feito traslado para Belém do Pará, e chegando lá, ela estava com o joelho muito inchado, estava suspeitando que estava quebrado, mas graças a Deus está. Mas está muito inchado mesmo, como se fosse uma luxação traumática, né, pós-traumática, devido às agressões, e que requer muito cuidado. E foram no SUS, porque ainda não tinha dinheiro, a vaquinha ainda não foi liberada nas situações. E quando chegaram no SUS, não tinha médico, o médico faltou. Ou seja, então já começa aí um grande impacto, um grande enfrentamento também na questão da saúde. Que Aham. nem sempre quando, principalmente necessidades, assim, né? Quando você vai ao médico público, às vezes ele falta, às vezes não tem vaga para aquela pessoa ser atendida às pressas, e, portanto, o tratamento dela requer muito cuidado e prioridade, urgência. Então, Sim. esse valor que foi arrecadado, ele será todo para o tratamento da Cibele. Também tem a rifa do iPhone, que custa R$ 10 para aquelas pessoas que não têm muitas condições de ajudar, com 20, 40, R$ 100 através da vaquinha. Tem a rifa que custa R$ 10 para aqueles que têm menos condições, né? E graças a Deus, a família da Cibele, eu fiz uma ligação essa semana. Eles gravaram um vídeo agradecendo também aos mais de 1.800 apoiadores que ajudaram na campanha virtual. Muito emocionados. A Cibele não consegue falar, mas ela acenou, mandou um beijo em agradecimento. E eles estão muito emocionados, porque a condição de vida deles é realmente muito precária, eles são muito humildes. Uhum. Na ocasião das agressões, ela estava em BH e o pai mora em Belém. Quando ele soube, através do terceiro, ele foi direto para BH. Ele ficou lá todo esse tempo com ela, hospitalizada. Aí foi aí que ela teve alta. Foi feita a recuperação da parte do crânio que arrancaram, né? Não teve Já foi afundamento, né, feita. no crânio. Uhum. Isso. E graças É, a Deus ela inclusive, segue aí. as fotos, né, que foram divulgadas depois, assim, são chocantes até. Imagino você que Então, viu o vídeo, né, logo depois das agressões, realmente muito chocantes. sim, sim. É como eu falei anteriormente, 80% dos casos contra transexuais e travestis, eles são, a forma de violência é muito excessiva. É muito mais do que nós divulgamos, é muito mais do que as pessoas imaginam. Porque A nós não divulgamos. agressividade é uma motivação pelo ódio, né? Sim, na época que eu morava em Pernambuco, eu cheguei a acompanhar a morte de transexuais, porque é normal, eles matam lá e ficam por isso mesmo. A polícia vai ali, faz o reconhecimento do corpo com o ML e enterra e pronto. Naquela época não tinha um aprofundamento de averiguação, uma coisa assim para por que matou, foi homofobia, transfobia. Não. Eu cheguei a ver morte de transexuais que foram crucificadas com estacas e colocadas numa estrada de barro. Foi a morte mais bárbara que eu vi na minha vida, que até hoje não sai da minha mente. E de lá para cá, muitas pessoas transexuais, homossexuais, travestis já morreram. A Renata Peron, uma transexual e assistente social aqui em São Paulo, ela conta que perdeu um dos rins após ser surrada por 9 skinheads aqui no centro de São Paulo em 2007. Uhum. E de lá para cá, a violência ela tem aumentado. Por mais que o STF
colocou como um crime junto ao racismo, à xenofobia, enfim, parece que escancarou. Parece que agora se tornou crime, mas nós vamos matar, nós vamos agredir. Porque se você Sim, olhar é. todo dia é uma notícia, todo dia é uma Uhum. notícia. Ah, a travesti foi espancada. Esse ano, aqui em Suzano, uma transexual estava sendo espancada às 11 horas da manhã, em pleno meio, em plena rua, os carros passando, os motoqueiros passando, ninguém socorreu, todo mundo silenciou. Foi filmado e dois caras, donos de um restaurante, não vou falar o nome, é um restaurante meio que famoso no centro de Suzano, São Paulo. Segundo informações que eu obtive depois, esse proprietário desse restaurante, eles são amigos de policiais em Suzano, e o crime ficou por isso mesmo, foi abafado o caso. Mas as imagens são uma coisa bárbara. Um segura pelos cabelos e o outro ataca com pauladas, todo mundo passando. Acho que esse é até o grande debate, né, para esse dia do orgulho LGBT, porque a violência no nosso país, ela é naturalizada, é banalizada de todas as formas. Eu acho que quando a gente fala dos LGBTs, isso piora ainda mais, né? Quando a gente fala da população negra, periférica, das minorias, né, os LGBTs, isso se agrava ainda mais. As pessoas tentam justificar, ah, mas Sim, era um travesti. Ah, mas era gay. Mas é uma pessoa que tem todos os direitos como todas as outras, né? Independente sim. de sua orientação sexual, independente de cor de pele, do que seja. Então, acho que essa é a grande reflexão também para essa data. Sim, e toda vez que alguém abre a boca e fala, ah, era um negro, ah, era um antissexual, um travesti, ah, era um homossexual, ela está dizendo, ela está afirmando que ele pode ser agredido, que ele pode ser morto, que ele pode, enfim. E nós precisamos de políticas mais severas, mais concretas, de ações mais concretas, vigorosas, porque só criminalizar, como o STF fez, não basta. E justamente a data ela vai trazer, ela traz uma série de reflexões. O não se calar, a sociedade não se calar, quando vê denunciar, se você vê que o negro está sendo agredido, que a transexual, o homossexual está sendo agredido, não se cale, denuncie. Porque a partir do momento que você se cala, você também está sendo cúmplice daquele crime. A partir do momento que eu vejo um homem batendo numa mulher, seja ela a sua namorada ou a sua esposa, e eu me calo, eu não denuncio, eu estou sendo cúmplice da mesma forma. Então, vale a pena ressaltar que nós não devemos nos calar diante de qualquer preconceito, diante de qualquer violência. É necessário denunciar, é necessário um pouco de amor ao próximo. Exato, e falando agora assim, justamente sobre denúncia, sobre a participação da sociedade nisso tudo, e também da questão policial, né? Queria até usar o exemplo concreto aqui do caso Cibele. Só atualizando para quem nos acompanha, passaram já 4 meses, né, do crime, e passado esse tempo, como você já falou, o caso continua impune e os 7 agressores soltos para repetir a mesma coisa, fazer pior, a gente não sabe. Nós aqui, via Change.org, pressionamos diretamente a Polícia Civil de Minas Gerais para pedir uma resposta para sua petição que pede por justiça da Cibele. E nós recebemos uma nota da assessoria de imprensa do órgão, dizendo que não poupa esforços para esclarecer o crime, mas que sem testemunhas, sem imagens, o trabalho de investigação está dificultado. A corporação pede também, para quem tiver qualquer informação que possa auxiliar, né, nesse processo de investigação, nesse trabalho, que procure a própria Polícia Civil ou faça uma denúncia anônima pelo telefone 181, que é o Disque Sim. Denúncia. Só ressaltando, né, 181, sigilo é completamente garantido. Então, como você enxerga isso? Esse posicionamento da Polícia Civil, por outro lado, talvez também a participação da sociedade. As pessoas não compareceram até o momento, dificulta o trabalho da Polícia Civil, ou a Polícia Civil tem que ter outros meios, outras formas, talvez tenha um certo descaso. Como que você enxerga assim?
esse possível trabalho conjunto, polícia e sociedade? Como você vê isso? Sem, sem sombra de dúvida, tem um pouco de descaso, sim, porque numa cidade como BH, uma cidade grande, né, onde se existem câmeras de segurança por todos os lugares, é, é inacreditável que a polícia, sei lá, não encontre sequer uma imagem de um momento em que uma pessoa é agredida por 7 caras, entendeu? Tem um pouco de descaso e a questão das pessoas, porque carnaval, uma festa, onde tem milhares de pessoas, certamente alguém viu ela sendo agredida. Alguém viu. Essas pessoas que viram e não querem denunciar, eu não sei se muitas vezes pode ser por medo, né? O medo da violência contra elas mesmas, de denunciar e depois serem agredidas, passarem pela mesma situação que a Cibele passou, ou porque simplesmente querem se calar, silenciar. Então fica difícil de dizer se é o medo, se é porque, enfim, não estão nem aí, não querem mesmo denunciar, não querem comparecer à delegacia, prestar um depoimento. E é complicado. Mas eu acho, sim, que a polícia, por sua vez, eles têm meios específicos onde eles podem, sim, se aprofundar neste caso e chegar até os agressores. E Eles uma podem coisa e eles que conseguem. Uma coisa até que me causou estranheza é uma tentativa de justificativa da Polícia Civil dizendo que tomou conhecimento do fato apenas 6 dias depois do crime, que a ocorrência foi registrada somente 6 dias depois. Mas era uma multidão no meio de um bloco de carnaval com policiamento da Polícia Militar, ok? Polícia Civil é outra corporação, mas para a gente, sociedade, dependemos de toda uma estrutura. Não interessa se é a polícia militar, se é a Sim. polícia civil, são as forças de segurança. Então, como? Por que que a ocorrência só foi registrada 6 dias depois? É um caso, foi uma tentativa de homicídio. Então, mesmo que não apareça um familiar da vítima para isso, creio que houve um atendimento da polícia militar para encaminhar essa ocorrência, né, para dar andamento a isso. Ela foi socorrida pelo SAMU. Quando é um caso de violência por arma de fogo, enfim, chega uma pessoa baleada no hospital, já há um procedimento de notificar aquela ocorrência para a polícia. Agora, um caso, também uma tentativa de homicídio, não foi por arma de fogo, mas foi por uma agressão brutal. Por ser uma transexual, o mesmo sistema, né, essa sistemática muda, não funciona, realmente isso me causou bastante estranheza também, nesse caso. Sim, sim. Tem um descaso muito grande, nesse caso da Cibele, por parte das autoridades em BH, sim. Tanto é que a transexual Flávia, que é uma assistente social, se eu não me engano, em BH, ela está, junto com outras meninas trans, em busca de imagens do local, porque elas conhecem bastante o local. E segundo o que ela informou, é que tem sim, naquela rua ali, naquele trecho onde a Cibele foi agredida, existe sim estabelecimentos, existem lugares que têm sim câmeras de segurança. E ela já está atrás dessas imagens, ver se consegue com os comerciantes, com as pessoas. Então, a polícia falar que não dá para prosseguir com o caso enquanto alguém não for lá depor, enfim. Se as pessoas não querem depor, não sei o motivo, medo ou a insegurança, enfim, e o papel deles é correr atrás, é ir atrás e chegar até os agressores. Hum. Chegar até os agressores. Porque poderia ser o filho deles, poderia ser um filho de um policial, uma filha de um policial, que poderia ser ali naquele momento que estava naquela festa, porque o carnaval é para todos. O carnaval é para LGBTQIA+, é para o hétero, é para todo mundo. Então, assim como foi com a Cibele, poderia ser também uma tentativa de assalto com o filho de um próprio policial. Uma tentativa de estupro com a filha de um próprio policial, de um próprio promotor. E será que ficaria por isso mesmo, se fosse o filho deles? Ou a filha deles? Aí é onde está a questão. Falta muito empenho por parte das autoridades quando se trata
espancamento, de agressões, de violência é, a essa parte da população LGBTQI+. Exatamente. Queria passar só dois recadinhos para quem está assistindo a gente. Se ainda não assinou esse abaixo-assinado criado pelo Robério, aqui na change.org, é só acessar www.change.org/justica por Cibele, que é justiça sem cedilha, e Cibele com 2 L's e Y. Atualizando aqui, a sua petição já passa de 30 mil assinaturas e essa pressão é fundamental. Outro recado, se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta para o Robério, só mandar aqui nos comentários que eu passo para ele, tá bom? E detalhe, Uhum. detalhe, passa de 30 mil assinaturas. Enquanto a polícia não chegar até os agressores, nós vamos mover quantas manifestações forem possíveis. Por quê? O caso do Jefferson Feijó da Cruz, lá de Recife, do ano passado, né, Uhum. teve mais de 70 mil assinaturas. E o cara ele ficou solto durante 6 meses, passeando na cidade, porque desde então ele achava que o Jefferson tinha ido para óbito. Porque o estado do Jefferson foi muito crítico também. Então, muita gente na cidade de Moreno, uma cidade pequena, pacata, achava que o Jefferson tinha morrido. E quando a mobilização veio à tona, foi criado o abaixo-assinado, graças à plataforma de vocês, e subiu muito rápido, 70 mil assinaturas. Dia 1º de agosto de 2019, o agressor criminoso foi preso. Ainda não foi condenado, já teve a primeira audiência, que foi agora em dezembro, onde todo mundo se juntou, uma galera, os amigos, os pais, todo mundo foi vestido com a camisa, Justiça pelo Jefferson. Não foi condenado ainda, não sabemos quantos anos ele vai pegar, prisão, vai ficar preso, mas ele está preso. Ele está preso. E assim como o agressor do Jefferson está preso, nós queremos que os agressores da Cibele sejam punidos, sejam presos. Então, nós não vamos parar. Tem um grupo de advogados aí, voluntários, que estão se juntando na causa e será feito manifestações, todas as formas para que esse caso não se pune. Em nome de todas as pessoas da letra T, esse crime ele tem que ser... essas pessoas elas têm que pagar pelo que fizeram. E em memória de tantas outras, voluntárias. A justiça ela passa uma mensagem importante para a sociedade, né? Porque quando um caso fica Sim, impune, os agressores e outros em potencial, né, que são pessoas intolerantes, se sentem livres, né, para fazer o mesmo, para repetir a mesma coisa. sim. Então, eu acho que quando a polícia, a justiça dá essa resposta para a sociedade, é que o cenário e a própria cultura, né, começa a mudar aos poucos. Sim, porque assim, nós esperamos, quando acontece um crime bárbaro, alguma coisa, uma tentativa de homicídio, seja lá qual crime for, qual violência seja, o que é que nós esperamos? Nós esperamos justiça do nosso país, né? Do nosso Estado. E quando isso não acontece, nos passa aquela sensação de impotência, de impotência. E principalmente para a família da vítima, porque de alguma forma a família da vítima ela também é agredida, porque vem aí a agressão psicológica, vem aí, né, meu pai da Sibeli ficou muito abalado, a mãe do Jefferson até hoje ela está em tratamento psicológico no psiquiatra, ela parou de trabalhar para cuidar do Jefferson 24 horas, ela ficou 6 meses hospitalizada junto com o Jefferson. Ela dormia no hospital e acordava no hospital. Ou seja, não é só a vítima, a família da vítima também é agredida de alguma forma. Então, deixar esses casos impunes causar, me causa revolta. E causa revolta a todas as pessoas que nos apoiam, aqueles que acreditam no mundo melhor, aqueles que amam o próximo. Porque o que nós queremos é justiça. Exatamente. Agora, Roberto, assim, para dar uma aquecida no coração um pouco e deixar esse nosso bate-papo um pouco mais otimista dentro do possível, é claro, queria falar mais uma vez, né, sobre o caso Jeff. Você já comentou no começo da nossa conversa sobre a votação do Supremo Tribunal Federal, do STF, feita no ano passado,
que criminalizou, né, equiparou homofobia e transfobia a crime de racismo. Então, eu queria saber de você, apesar de toda a lentidão, no caso do Jeff, que o agressor ficou 8 meses livre nas ruas, mas depois foi preso, você acha que esses avanços, essas conquistas, mesmo que lentas e demoradas e tardias, pelo menos traz uma esperança para a causa, para toda a luta? Traz sim, traz uma esperança, um fio de esperança, né? De que podemos sim ter um mundo melhor amanhã, talvez, e de que nós, pessoas LGBTI+, possamos alcançar o nosso espaço, possamos ser respeitados aonde nós formos, com quem nós formos, a nossa maneira de ser, de amar, de viver. Mas eu acho que deveria ter algo a mais. Ainda falta muita coisa, falta muita coisa. E nós temos um governo aí que não colabora muito também. E eu não sei se isso é uma brecha para que as autoridades que foram constituídas ali, que são servidores públicos que estão ali para nos servir, é, não sei se o fato de o governo não ser um dos grandes apoiadores da nossa causa, porque ele não é, eu acho que abre brecha para que as autoridades em si, elas não, não corram atrás desses casos com mais precisão, Uhum. sabe? Não averiguem mais, com mais força. Enfim, vamos averiguar, vamos começar a averiguar agora esse caso da Cibele, por exemplo. Se der alguma coisa, Deus não der, vamos esquecer, vamos averiguar. O agressor do Jefferson está preso. Ele não foi condenado ainda. Será que vai ser. Há quantos anos ele vai ser condenado? Quantos anos ele vai ficar preso para pagar pelo que fez? Eis a questão. É como a mãe dele, numa entrevista com o SBT, falou: enquanto ele está lá tomando banho de sol, comendo e bebendo, às nossas custas, eu estou aqui cuidando do meu filho, a maioria das vezes dormindo numa cadeira de balanço, porque quando ele fica ofegante, ela já acorda já ali para cuidar dele. A maioria das vezes, ela não vive. Praticamente, vamos dizer que ela não vive, ela está ali atenta 24 horas. E ele está lá preso, entendeu? Então eu acho que traz Eu sim acho um que não fio de só a esperança. pessoa, a vítima é agredida, né? Mas toda uma família, a sociedade, ela é agredida como um todo, né? É um caso que Sim, vai muito e além ali daquela pessoa que foi agredida. sim, traz sim um fio de esperança, mas ao mesmo tempo traz uma revolta. Nós ficamos a todo tempo nos perguntando: será que não pode melhorar? Será que realmente eles não conseguem chegar nos agressores da Cibele? Será que eles não conseguem realmente? Fica aquela pergunta, junto com a revolta, um misto de dor, de revolta, É. entendeu? O que nós queremos é justiça, é que a justiça no nosso país elas sejam revigorantes, que aquele crime ele seja averiguado, os agressores sejam punidos e não ficar aquela coisa pela metade. Eu acho que é justamente aí que entra mais uma vez, né, a importância da pressão da sociedade, né, de dar um basta, chega Sim, de uma vez por todas, né? sim, com E certeza, exatamente. você falou um pouco já sobre como transformar essa dor em luta. Queria falar justamente disso, né? E até passar uma mensagem, um pouco de esperança para quem nos assiste e para nós. Como a vitória do amor sobre o ódio, né? Eu conheço um Sim, pouco da sua história, você já me contou, da sua história de vida. Eu sei que você enfrentou os piores traumas possíveis na sua infância, mas aí com muita força, muita coragem, você conseguiu superar. Então, hoje, você é uma pessoa que conseguiu, e que eu acho que é um processo diário, né? Transforma toda a dor em luta. Fundou o movimento que você já comentou um pouquinho, o movimento Lute Como Ele, para humanizar e buscar apoio a tantas vítimas da homofobia. Como hoje você faz com a Cibele, ano passado fez com o Jefferson e outras pessoas. Pode contar um pouco para gente como é esse processo de ressignificar essa dor e como o seu movimento atua?
Sim, o movimento Lute Como Ele é uma rede de humanização e solidariedade, né, que atende principalmente as pessoas LGBTQIA+, pessoas em estado de vulnerabilidade, né, psicossocial, pessoas que estão nas ruas, pessoas que foram expulsas de suas casas por pais corresponsáveis, que infelizmente muitos pais, quando o filho se assume, não aceitam, e o que resta para ele, a única possibilidade naquele momento é as ruas. São as ruas. Quando não se tem um outro parente que apoia ou um amigo que apoia, então é as ruas. E é justamente isso. O movimento Luta Como ele é inspirado na minha história de anos atrás. Então, é difícil falar disso. Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz, revigorado. Eu me sinto uma pessoa na melhor fase da minha vida aos 33 anos, que eu vou fazer dia 10 de julho. Se Deus quiser. E eu estou na melhor fase, mas eu passei por as piores turbulências, por as piores adversidades possíveis, que muitas pessoas não conhecem, e as que conhecem, porque eu já contei, ficam assim, perplexas. Então, respondendo ao que você falou, como você ressignificou a sua vida através, mediante tudo que você viveu? Tudo o que sobrou de mim cabia, vamos dizer que cabia numa caixa pequena, muito pequena, porque graças a Deus eu tenho pais que me acolheram, assim, eu sou adotado, eu não conheço a minha família biológica até hoje, irmãos, pais, mãe. E meus pais adotivos, eles me adotaram e me criaram com muito afeto, muito amor, muito afeto. Mas eles precisavam trabalhar na roça, eles precisavam trazer o alimento para dentro de casa. E eu, como filho mais velho, eu ficava em casa para cuidar dos outros irmãos. Então foi nessa época, que foi em 1997 a 2000, que eu vivi os piores pesadelos da minha vida. É você ser amarrado, amordaçado, violentado, né? E a pessoa olhar na sua cara e falar: isso é para você virar homem, porque você, quando crescer, você vai ser gay. Então, você não vai querer ser gay a partir dos traumas que você está vivendo, em outras palavras, né? E isso acontece por Então, e, pessoas, na maioria dos casos, né, que fazem parte ali do círculo familiar ou do círculo social, né? Um vizinho, um sim, sim. parente. Foram pessoas muito, muito próximas, né? Muito próximas de mim, da minha família. Eu não, na época eu silenciei, eu não falava para ninguém, para família, para amigos, para ninguém. Foram momentos terríveis, quase 4 anos de tortura psicológica, verbais, ameaças, amordaçado, amarrado, enfim, acusado. E aos 12 anos, quando acabou essa estrutura, eu já estava só um bagaço, vamos dizer. Eu estava em cacos. Começou eu ainda criança. 8 anos você é criança. Então começou ainda criança. Então eu estava, aos 12 anos, eu estava os cacos. E eu precisava ressignificar a minha vida desde já. Então, existia ali duas possibilidades. Eu já tinha a sensação de se estar morrendo. Então, eu precisava encontrar dentro de mim mesmo a sensação de se viver. E eu precisava encontrar um ponto de equilíbrio para achar um caminho. Como viver mediante tudo isso? Tentei um suicídio aos 12, 13 anos, né? E naquele momento, naquela tarde, era uma quarta-feira de cinza, pós-carnaval, e eu parei e pensei: poxa, mas eu posso transformar tudo isso numa luta e eu posso abraçar outras pessoas e, mediante tudo que eu vivi, e acolhê-las. E eu, eu posso viver muito mais mediante isso. E foi aí que, como eu falei, tudo que sobrou de mim cabia numa caixa pequena. Eu resolvi vir embora para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, ainda adolescente, eu achei que ia ser as mil maravilhas. Não, eu passei por outro momento de homofobia, onde eu fui expulso da casa de um parente. Quando eu me assumi gay, olhou na minha cara e falou: não, vai contaminar os meus filhos, como se fosse uma doença. Então, eu fui para as ruas, eu não fiquei muito tempo nas ruas, mas eu fiquei uns 8, 9, 10 dias na rua. Eu pulava o muro de uma igreja e dormia no porão.
pleno inverno em Guarulhos. Eu peguei uma pneumonia, eu quase morri. E então ali naquele momento eu parei para pensar, foi que eu parei e pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo, porque é você, sou eu, somos nós que decidimos o que queremos para a nossa vida. Muitas vezes as adversidades elas batem a nossa porta e você tem a probabilidade, a possibilidade de decidir por você mesmo, entendeu? Uhum. E tudo que sobrou de mim, que eu falei que cabia naquela caixa pequena, mas cabe a cada um de nós fantasiar essa caixa e permanecer dentro dela para sempre, enclausurado, né? Uhum. Ou abri-la e enxergar, através dela, um mundo de possibilidades. Né? Um mundo de possibilidades. E há chances mais que suficientes de superação e poder. E esse poder, essa força, ela tem que estar dentro de nós. Dentro de nós. Não é o mundo que vai te dar, não é o teu amigo, não são as pessoas. Ela tem que partir de você. Porque muitas vezes você está cabisbaixo, você está depressivo, você está ali passando por uma síndrome do pânico terrível, como eu passei, e vem um amigo e fala, olha, mas é assim, é assado, você vai sair dessa. E você ouve, a pessoa vai embora e a vida continua do mesmo jeito, se você não tomar uma iniciativa. Se você não parar e falar assim, não, eu consigo ressignificar a minha própria história. De Uhum. vítima, você se tornar autor da sua própria história. E foi isso que eu fiz, né? E tudo bem se você chorar, contanto que você possa sorrir no outro dia. Tudo bem você cair, contanto que você possa se levantar. Eu não vou dizer que eu não chorei, que eu não caí. Muitas vezes eu chorei. Dias a fios eu chorei. Mas eu fui capaz de olhar para dentro de mim mesmo e pensar, não, eu consigo viver, eu consigo sorrir, eu consigo ser feliz. Uhum. E foi aí que nasceu a ideia do movimento, né? Do movimento. Muitas vezes dá para fazer algo a partir dos traumas que você viveu por Uhum. outras pessoas que estão passando por as mesmas experiências, não sabem como lidar com aquilo. E você acaba que, diretamente ou indiretamente, você salvando vidas. Sem O ano, dúvida. o ano passado, em outubro, uma pessoa, um jovem, entrou na minha página e falou assim: perdi meu pai, perdi minha mãe, minha família não me apoia, a mãe morreu com câncer, o pai morreu de infarto, e minha família não me apoia. Eu vou pular de uma ponte. E Uhum. isso era 5 horas da tarde, numa cidade do interior, a 9 horas de São Paulo. E eu falei assim: calma, que eu tenho algo para ti. Eu peguei um ônibus, fui até a Barra Funda, peguei um ônibus. Eu cheguei lá quase amanhecendo o dia, porque foram 9 horas de viagem. E eu consegui, de alguma forma, fiquei 9 dias na casa dessa pessoa. 8 foi 9 dias, foram 9 dias. E eu consegui conversar com ela, convencer ela de que viver é algo extraordinário. Viver é o mágico passinho de exercer cada manhã e experimentar as chances de Deus. Hoje essa pessoa ela está recuperada, ela está bem, graças a Deus. Uhum. E assim, eu falo para ele, não me agradece. Assim, eu não sou herói de ninguém. Eu não sou herói de ninguém. Eu apenas estou fazendo a minha pequena parte neste mundo escasso de amor. O mundo é coberto de ódio, de violência, onde muitas pessoas como Jefferson, a Cibele e tantos outros carregam aí as sequelas e o terror da homofobia, da transfobia. Verdade. Uhum. Então, essa é a minha pequena contribuição para, através do movimento do ele. Que incrível, Robério. Bom, agora então, já caminhando para o final da nossa entrevista, antes que o Instagram derrube a gente da live, queria deixar um espacinho aqui, se você quiser comentar mais alguma coisa, se quiser ressaltar, fazer um apelo para a sociedade, para as autoridades, ressaltar a importância da sua mobilização e do engajamento das pessoas em iniciativas como as suas, Abaixo-Assinado, Vaquinha, enfim, o que mais você quiser falar, fica à vontade. Tudo bem. Então, eu começo apelando para as autoridades para que eles se engajem mais e melhor diante dos crimes bárbaros que vem acontecendo no nosso país, seja contra homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais, que eles procurem saber a fundo o que eles
não desistam dos casos, que eles possam, sim, fazer com que a justiça seja cumprida. Eu também deixo um apelo aos pais de pessoas LGBTQIA+, para que apoiem os seus filhos, né? Não os deixem irem para as ruas, não os expulse, não os abandone. Porque, assim, quando as mães estavam grávidas, se elas soubessem que aquele feto seria um homossexual, uma lésbica, uma trans, uma travesti, será que eles abortariam justamente por isso? Então fica aí a reflexão. Cuidem dos seus filhos, eles são presentes, né? Eles são presentes. Parem também de tratá-los como eles, o homem transexual como ela e a mulher transexual como ele. Entendeu? A sociedade tem muito isso ainda, quebrar esse tabu. E aos pais que apoiam os seus filhos, assim como eu acompanho muito mães pela diversidade, que são mulheres aí na luta pelos seus filhos, né? E aos pais e amigos que eu conheço que apoiam os seus filhos, eu só quero dizer uma coisa, para muitos que não me conhecem, que vão ver essa live, eu só queria dizer, vocês são privilegiados, vocês são privilegiados por terem pais acolhedores, os amigos mais encorajadores que vocês possuem são os seus pais, por apoiarem vocês. Porque para alguns de nós não é tão fácil assim. Então, e deixo um apelo também para a sociedade, para a comunidade LGBTQI+, que se respeitem mais, né? Que, sobretudo, respeitem a letra T da nossa sigla, porque se elas estão ali na rua, se prostituindo, fazendo programa como muitos, as julgas, é porque, infelizmente, o nosso Estado, o nosso país ainda não lhes deram a oportunidade de ser quem elas gostariam de ser. Médicas bem-sucedidas, atrizes, enfermeiras, enfim, qualquer coisa que elas possam Pessoas ser. cheias de talentos, que tem muito a contribuir para a Sim, sociedade, né? sim, são pessoas cheias de talentos, mas muitas vezes têm seus talentos enterrados pela nossa sociedade, pelo nosso Estado. É preciso que se crie políticas de inclusão mais concretas para estas pessoas. Eu estou participando de um projeto que brevemente será lançado, até comentei contigo, Uhum. aqui em São Paulo, vários pontos durante essa pandemia, várias pessoas trans, travestis, estão em situações de ruas, porque a maioria era pedicure, manicure, cabeleireiras, e com o fechamento dos comércios, elas estão em situação de ruas. E o projeto Existimos do André, que é para trans, conseguiu algumas barracas para algumas delas. E o que a GCM de São Paulo fez? Foi lá e tomou a barraca. Ou seja, nós temos aí um grande enfrentamento também por parte do nosso Estado, que ao invés de ajudar, atrapalha aqueles que estão ajudando, atrapalha os ativistas, aqueles que estão ali à frente da causa. Por isso que eu falo, é preciso sim projetos de inclusão e eu deixo esse apelo aí às autoridades para que eles criem mais espaços de acolhimento para pessoas transexuais, travestis, aqui em São Paulo e Brasil afora. Eu também quero falar do projeto do movimento como ele, que é de abrir a ONG Nossa Casa, onde já existem vários voluntários de várias áreas, como médicos, fisioterapeutas, da arte, pessoas do mundo da arte, do mundo da advocacia, de direitos. Eu só preciso do espaço. Então, brevemente, eu vou abrir sei lá, estou conversando com Razões para Acreditar, para fazermos uma campanha virtual e transformar esses valores, esses fundos, na abertura dessa ONG. Porque, por mais que exista várias casas aqui em São Paulo e em outros lugares, a demanda é muito grande. E existem muitas pessoas em estado de vulnerabilidades nas ruas, mendigando por um pão, por uma atenção da sociedade, mendigando por um afeto, por um abraço. Desculpa te interromper, já recebi um aviso aqui, 30 segundinhos para Instagram derrubar a gente. Então, quero te agradecer muito pela sua participação.
A conversa foi incrível, muito Eu importante. que E um agradeço, dia a gente obrigado. marca mais um bate-papo, porque tem muito assunto. Muito obrigada. Muito Tá bom. obrigada a quem nos acompanhou também, pessoal. Muito obrigado, um beijo a todos. Gratidão. Beijo.